Feliz sábado, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um sábado para mais uma lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui com os professores apóstolos e hoje a gente vai falar sobre a 13ª lição, né? A 13ª lição do terceiro trimestre, ok? Antes, como sempre, a gente sempre faz uma oração para iniciar o estudo. Eu peço a você que feche seus olhos e vou pedir ao irmão Getúlio que faça a oração para a gente iniciar. Amém. Damos graças nesse momento, Senhor, por chegar a sábado da casa de oração e estar reunido aqui com os demais professores que são teus servos escolhidos para levar a mensagem da palavra do teu Evangelho. Gratos estamos com as palavras abertas neste momento, pedindo o auxílio do teu Espírito Santo para assim ele relembrar o que nós estudamos na semana, o que lemos, para que nós venha ter a possibilidade de ser iluminado pelo Espírito para falar a tua palavra, Senhor. Amém. Que seja feita a tua vontade e assim seja conforme tu queres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre lutando pela paz. A importância de lutar pela paz. Vamos lá. O texto base do nosso estudo de hoje está em Efésios capítulo 6, verso 16 e verso 17. Eu quero ler com você. Olha só o que fala aqui a palavra do Senhor. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Efésios capítulo 6, verso 16 ao verso 17. A base do nosso estudo de hoje. E aí, Edmar? O quanto é importante para um cristão usar esses elementos, né? Esses elementos da armadura de Deus? Bom, o apóstolo Paulo, ele finalizando já a lição, né, desse trimestre, né, dentro do capítulo 6 aí, depois a partir dos versos 10, mas essa semana concentra aí no 16, 17, 19, 20, 21, 22, ele quer que termine o capítulo. O apóstolo Paulo agora ele chama os crentes então a revestir dessa armadura que Deus ele dá para o ser humano. Agora é interessante uma coisa aqui, o verso 9 ele fala sobre esses aparatos, né? Só que esses aparatos dão a impressão de que é algo que você vai vestir para se proteger, né? Proteção, então você veste a própria proteção, mas a lição não fala disso. Ela está falando que esses aparatos que você vai vestir serão para a batalha. Então ele usa aqui esse verso áudio, né? Interessante que ele começa o capítulo, versículo 10, ele começa o capítulo 6 ali, nesses últimos versículos, ele começa a dizer assim, olha, quanto ao mais. Quer dizer, tudo aquilo que eu disse, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que nós tratamos, não é o fim ainda. Agora que vai começar a batalha. E ele entra com o verso áudio dessa semana, falando aí sobre o escudo, né? Escudo, que é o escudo da fé, fala sobre a espada. Então, eu acredito que esses dois aparatos que usa-se da armadura do cristão são os dois que são usados para a batalha. Por quê? Porque a espada você usa para a batalha, né? Então você reveste, né? Você reveste do Espírito Santo, que aqui diz, que é a palavra de Deus, certo? E automaticamente você vai sair para essa batalha com o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é a espada. Sim. E o capacete para não ficar desglobado. Eu acredito que a lição dessa semana, ela tem que chamar a igreja, né? Chamar cada membro, aqueles que estudaram a lição, para estar alerta. Porque os dias em que nós estamos vivendo são dias de batalha. Verdade. Agora, um outro ponto importante também aqui, né, é que quando a igreja está revestida com o que o verso árabe está dizendo aqui, a igreja vai ser vitoriosa. E não vai ter vitória. Amém. Eu fico pensando em Odmar, se a igreja entrar nessa situação aqui, de receber essa proteção,
se preocupar, né, com esses elementos dessa armadura, né, que Paulo se refere. Quão fervoroso será o povo de Deus em todo o mundo, né? Verdade. É. Tito Galiciano fala do caminho pela paz. E olhando para o mundo que vivemos hoje, o homem também fala da paz, né? E quando eles falam de paz, o que é que eles fazem? Eles se revestem. Eles vão treinar, eles vão lutar, vão colocar as armas que ele tem mais poderosas para fazer paz. Agora, nós colocamos na nossa mente, aonde há paz se você vai se armar? Se você vai se armar, você está querendo paz, você está querendo guerra. Aqui Paulo diz, se revista, ou seja, se asseguro da sua fé, né? Leia a palavra do Evangelho, revista da couraça da justiça, calce a bota com o capacete da justiça. Se nós não estivermos também preparados com essa palavra do Evangelho, para nós entrar nesta batalha, para que depois dessa batalha venha a paz, nós também estamos, como diz o velho ditado, estamos ferrados, porque nós não vamos saber combater o inimigo. Porque para nós combater o inimigo, nós devemos primeiro conhecer a ele também, como é a estratégia dele. E se nós não estudar, como que nós vamos conhecer? Como que nós vamos usar as armas ideais para nós vencer? Nós não podemos usar porque nós não sabemos usar. Não sabemos entrar na guerra e brigar. Uma vez eu estava guerreando e um rapaz começou a conversar. E ele respondendo, chegou um momento de ele olhar e disse, olha, eu não vim para conversa não. Aí, pouco o entendedor, minha palavra baixa, digo, né? Arrochei, quando deu ataque, o cara morreu. Não aguentou, disse, estou fraco. Então, por que ele diz isso? Porque o rapaz estava despreparado. E nós constantemente levantamos as madrugadas e nos preparamos. Então, quando nós entramos em combate, ele, antes de nós entrar, ele já nos conhece, ele já sabe, ele diz, não chama, não chama esse povo não. Não chama não eles, nós não queremos eles aqui. Eles dizem desse jeito. E quando nós chegamos, eles sabem que a guerra é grande. E ele vai perder e sai fora. Ou seja, ele já é um perdedor para o nosso rei. Né? Sim. E a lição já abordou, né? Aí os componentes da armadura de Deus, né? A gente passou por todos. O que o autor da lição está fazendo hoje, ele está dando ênfase a esses 3, né, elementos aí, principalmente dos 2 aí que o Edmar já citou, né? Então ele fala do capacete, que é onde você vai proteger sua cabeça, e esse capacete na armadura da fé simboliza a salvação em Jesus Cristo, né? Você não sai que a sua mente está ligada. Porque se você sair de casa sem a certeza de ser salvo, meu amigo, não sai que é morte na certa, né? Você sai com a cabeça desprotegida. Tudo aquilo que ele vai te atingir, né? E assim, esse é o órgão principal, né? O capacete protege o órgão principal da cabeça. Se você toma uma paulada na cabeça, se você não morrer, vai atingir parte do seu corpo, né? Você vai ter sequelas, né? Você não vai poder movimentar um braço, talvez, uma perna, vai afetar sua fala, sua visão, né? Ou seja, sai para guerrear contra o inimigo sem capacete e você vai estar pedindo ou para morrer espiritualmente ou para ficar separado, né, espiritualmente. Então, interessante quando você fala sobre isso, sobre esse capacete, né? Hoje no Código de Trânsito Brasileiro, uma pessoa que usa moto, ele tem que usar o capacete. E é o único, né? É interessante que a estatística que fala sobre acidentes de motos, praticamente 80% ou mais fica com sequelas. 80% fica com sequelas. Então, olha a importância que tem o capacete. Sim. Você sabe quando a gente olha para a igreja e vê que algumas pessoas talvez que afastam, pessoas que estão fracas na fé, então são sequelas. Sequelas Graves, porque ele começa a olhar a Deus de uma maneira equivocada. Ele começa a olhar o irmão com um olhar diferente, né? E isso tudo faz diferença. Afeta a fala dele. Quando ele vai falar do evangelho para as pessoas, ele distorce, ele fala errado, ele não tem tato para poder falar, é agressivo, né? Para falar. Eu não sei se você já viu, mas tem gente que chega para pregar. Teve um pastor que contou a experiência, eu estou tentando puxar quem foi, e disse que o evangelho chegou para ele assim, ó, ou você aceita ou você vai para o inferno. Não, já constantemente não, já é isso mesmo.
Irmão Jairo. Mas que nem Era assim? Ele pregava assim? Olha, pessoal, assim, a gente não pode comer carne. Quem come carne é tudo todo. Ou seja, está sequelada, a fala dele está sequelada. Tem gente que está com a visão sequelada. É a distorção, né? Esse irmão Jaime é aquele que falou, o irmão tá igual um faraó. O irmão tá igual um faraó aí. Não sei. Eu ia dar estudo pra ele, o cara não queria aceitar ele. Não, ele era. Em grupo. Ela assim, ou você aceitava a fé, ou você aceitava a fé. Não tinha jeito, Então, assim, Tinha jeito, você ia ou não ia? Então, assim, tem gente que está com a fala sequelada, tem gente que está com os olhos sequelados, porque ele olha a Deus como, em vez de um pai de amor, como alguém que está cobrando o tempo todo ali, né? Ele olha o irmão diferente, com suspeita, com ciúme, com dúvida, né? Então, assim, se a gente sai para lutar sem o capacete, ou é morte, ou é sequela, né? Então a gente precisa sair na certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque a gente é duvidoso das coisas. Sim. É que o meu irmão colocou o capacete. Olha, ele falar capacete, eu lembrei de um rapaz que caiu de uma moto, a cabeça foi no meio fio, rachou a cabeça dele e o capacete. Agora imagine aí, eles colocam lá o capacete, tanto o capacete aqui que está novinho, e você vai querer comprar o mais frágil. Sim, porque é mais barato. É o mais barato, né? Para botar na sua cabeça, sabendo que é um caso de você bater a cabeça e você te rachar, Exato. e ele comprar o mais seguro. Então ele vai comprar o evangelho. É isso. Hoje em dia. Então, assim, se a gente não se ajoelha, reconhece que está perdido e clama a salvação em Cristo Jesus, vai dar ruim. Vai dar ruim. Outra coisa, ele cita o escudo, né? Esse escudo, ele fala que é para proteger a gente dos dardos inflamados do maligno. Se o maligno atinge a gente com dardo inflamado, ele vai deixar coisas ardendo na gente, né? Ou seja, na nossa carne, no nosso corpo. Então, olha a importância que é, né? Se o maligno acertar um dardo inflamado dele, ele vai deixar o teu corpo inflamado, ardendo, né? Tem gente que está ardendo em desejos, em desejos sexuais, tem gente que está ardendo apetite, né? Para comer coisa errada, para beber coisa errada, né? Tem gente que arde em ira, né? E raiva, facções, visões, né? Isso tudo. Então, isso é dardo inflamado do maligno, né? E contra isso, o apóstolo Paulo aconselha a gente fazer o quê? Colocar o escudo. Só que o escudo é o quê? É a fé. O apóstolo Paulo ele define também o que é fé. Ele não deixa isso em aberto. Lá em Hebreus ele fala que a fé é a certeza de coisas que não existem, convicção de que eu espero, e crer que Deus é o galardoador daqueles que o buscam, né? Então fé, eu entendo fé mais ou menos assim, ó. Eu não consigo ver o mundo espiritual, mas eu creio que existe. Entendeu? E eu não só creio na hora que eu estou precisando. Eu creio quando eu sinto vontade de fazer coisa errada e acho que ninguém está me vendo. Quando eu sinto vontade de passar a perna em alguém e só eu sei, né? E aí eu penso assim, não, mas peraí, não é só eu sei. O mundo invisível Tá Por também. que você acha que existe o ateu? O ateu existe, por quê? Porque ele nunca experimentou o que o cristão experimentou. Ele nunca experimentou. É por isso que ele é ateu. Porque se ele experimentar um dia, ele vai começar a acreditar e como o cristão acredita que Deus existe. Sim, Entendeu? É a mesma coisa que você pegar uma bolacha e colocar na boca. Eu tô vendo que você tá achando bom ali, você tá dizendo que tá gostoso e tudo, mas é só você que experimentou que sabe se ela é de doce ou se ela é de sal. Sim. Entendeu? Eu sei que. O gosto mesmo Eu sei que deve ser boa, mas só você que sabe se é de sal ou se é de doce. Muitas vezes ela pode até ter um formato de doce, com uma coisa vermelha no meio ali, morango. Mas o sabor mesmo. O sabor é só você que Só sabe. quem experimenta. Só quem experimenta. Então, para conhecer Deus, para trazer esses atributos que o irmão Paulo está relatando aqui para a nossa vida cristã, nós temos que experimentar. E só existe uma forma de experimentar, né? É com essa espada do Espírito aqui. E assim, o escudo, né, o que vai proteger a gente dos dardos inflamados do maligno, é exatamente a noção de que Deus está contigo o tempo todo. Né? Tanto quando você for tentado a fazer coisa errada, achar que está sozinho, que ninguém está vendo, tanto quanto você precisar da ajuda de Deus. Né? Você não está sozinho, Deus está contigo. Né? E
quando Jesus censura os discípulos por falta de fé, é mais ou menos isso, porque na presença de Jesus era tudo bonzinho, tranquilo. Nas costas de Jesus ficavam brigando, eles brigavam, queriam maior, né? Começavam a brigar. Sabe qual é o nome disso? Falta de fé. Porque Pedro já tinha falado, Jesus, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Eles criam que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Professavam crer pelo menos, mas se eles soubessem, se eles achassem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, eles não pensavam que estaria longe de Jesus no momento nenhum, mesmo quando Jesus não estava, né? Você se lembra quando Jesus se ausentou e subiu para o Monte da Transfiguração? Ele foi, e o que aconteceu lá embaixo, quando ele estava lá? Apareceu um sujeito, pediu para tirar o demônio do filho dele, e eles foram capazes? Por quê? É falta de fé. É tipo assim, enquanto Jesus está com a gente, tá, né? Mas isso chama-se fé superficial. Superfície, quer dizer, assim, no âmago, quer dizer, no centro, na essência, não tem fé. Não tem. Então, tipo assim, Jesus pregava, eles falavam assim, Jesus saía, entendeu? Não entendiam. Isso eles vieram a entender. A Bíblia diz que depois que eles passaram 10 dias confessando seus pecados, jejuando e orando, aí o Espírito Santo apoderou deles. Aí teve fé. Aí mudou. Porque aí o que acontece? Eles viviam constantemente com a presença de Deus. O que Paulo fala? O que Pedro fala para Ananias e Safira? Vocês não mentiram pra gente. A gente até não viu o que aconteceu, mas quem é que viu? O Espírito Santo. E aí ele quer ela. Exato. Então assim, olha só. Então quando Jesus censura por falta de fé, é exatamente isso. É professar uma coisa, mas na verdade não crer naquilo que professou. Se a gente crê naquilo que a gente professa, a gente coloca um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Né? E o outro instrumento que ele cita aí é a espada. Então se eu não tenho a espada, eu só fico na defesa, com o meu escudinho, com o meu capacetinho ali, entendeu? Mas não foi para isso que Jesus chamou. Como atacar, né? Como atacar. O pastor Olivares hoje ele falou uma coisa interessante sobre isso aí. Ele falou assim: olha, muita gente vai estudar a lição e vai pensar assim, então eu vou revestir dessas armaduras e vou ficar quieto no lugar, porque se eu revestir, eu vou estar protegido. Ele até usou assim: não, eu vou pegar a minha família agora e vou para a igreja, que a minha família não está protegida. Peraí, não, eu preciso aceitar a fé, porque aí eu vou estar protegido contra o mundo. Não, eu tenho que ser um crente, porque se eu for um crente, dizer o que a lição está falando aqui, eu vou estar então envolto. Não, ele falou assim: olha, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, essas armaduras é para a guerra. É para você pegar e sair para a guerra. É para você combater. Entendeu? Então você tem que sair. Então não é uma proteção. Ele é instrumento de batalha. Isso realmente era o que o apóstolo Paulo queria passar por E outra coisa, eu queria passar para a direção, porque ele falou da armadura da semana passada, mas ele citou os instrumentos. O que ele está falando é que isso não é só para defesa. É para você estar defendido na guerra. Não é escondido dentro de casa. Isso é para os crentes e para a igreja. Agora, infelizmente, muitas pessoas pensam assim: eu estou na igreja, eu sou cristão. Você sabe que essa mentalidade, Edmar, ela vem por causa da nossa noção, muitas vezes por causa da nossa noção de governo, né, da democracia. Porque a democracia, o nosso governo, ele diz assim para você: você não precisa fazer nada porque o Estado te protege. Você nunca vai atacar, você só vai se defender. Só que no reino de Deus, segundo o apóstolo Paulo descreveu isso aí, lá não era assim. Cada pai de família defendia o seu lar, meu amigo, se fosse preciso, para a própria vida. Ele estava pronto para qualquer coisa, né? E não é essa a noção que a gente tem hoje. Então, para você que está talvez aí meio perdido, né? Na mentalidade de Paulo, ele está chamando a gente para a guerra. E nós estamos numa guerra. E quem está na guerra não só se defende, não. Ele também ataca. E é o nosso dever ir lá com a palavra de Deus, que é a espada, ir lá no reino de Satanás com a espada e guerrear pelos nossos irmãos que estão perdidos em trevas, né? Em trevas morais, em trevas espirituais. A gente vai lá com a palavra de Deus, clareia a mente, ganha um adepto e traz ele para o exército de Cristo. É por isso que nós precisamos usar, é para isso que a gente precisa usar os instrumentos. Né? Talvez você já deve ter ouvido falar que muitas das vezes a pessoa está perto de Deus e está tão longe, né? Está perto, mas está tão longe. Como assim? Como entender isso aqui? A lição
lição da semana passada, a gente viu que essa armadura que a gente se refere aqui, ela é de Deus. Mas quem entrega ela para o cristão é Jesus. É Jesus que entrega essa armadura. E como é que ele entrega essa armadura? Usando essa espada que a gente está se referindo aqui, que é a palavra de Deus. Entende? Então não é que o irmão Edmar falou, como é só eu estar na igreja, é só eu estar indo para os cultos e eu já estou protegido. Não é dessa forma. Né? Você tem que receber de Cristo toda essa armadura, todos esses elementos dessa armadura. E só tem uma forma de você receber, entendeu? É começar a ter comunhão com Cristo, né? É pedir o Espírito Santo diariamente, tá? É estar em oração, é estar falando com Deus, é em comunhão com os irmãos. Eu fico pensando se a gente hoje, se nós começarmos hoje a buscar mais, né? A buscar mais experiência, a se preocupar mais com esses ensinamentos das nossas vidas, nas vidas dos filhos. Essa semana retrasada eu conversei com meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, e eu falei para ele, meu filho, será que não está faltando algo na sua vida? Antigamente eu falava com ele, ele respondia, dessa vez ele não respondeu, ele ficou só escutando, né? E não está faltando algo na sua vida, olha só para você ver, você tem tempo para jogar, você tem tempo para jogar celular, você tem tempo para estudar, você tem tempo para sair com os amigos para sorveteria, para alguns cantos, né? E você tem tempo para tudo. Mas será que você tem um tempo para Deus? Aquele que capacita você a fazer tudo isso que você faz aí, que você vai fazer, sem ele você não conseguiria fazer nada disso aí. Olha só, ele permite que você faça tudo isso, joga bola, sai com os amigos, toma sorvete, acorda, tudo. Não está faltando algo? Será que não está faltando você tirar um tempinho para Deus? Será que você não merece um tempinho? E ele calar. Não respondeu. Amém por isso, né, Jair? Amém. E de vez em quando ele está no celular, eu escuto ele vendo alguma passagem bíblica, alguma coisa, né? Ele para ali para escutar. Sim. Isso é muito importante. Sim. Mas assim, muitas das vezes a gente está dentro da igreja, né? Por isso que existe esse ditado, muitas vezes está tão perto de Deus, mas está tão longe. O irmão Paulo citou aqui a questão dos discípulos, né? Eles estavam do lado de Jesus e às vezes estavam longe, né? Porque eu não tinha entendido nada ainda, né? Quando você fala isso de estar perto de Deus e estar longe, o pastor Olivares também falou uma coisa interessante, ele falou assim que não basta você só revestir, você tem que permanecer. É aquela questão, veja só, então eu vou me tornar um crente, então tem todo esse caminho de então, a partir de hoje eu sou crente, vou batizar. Então você revestiu. Agora o que é permanecer? Você ir para a batalha. Tá certo? Porque não adianta você chegar na academia e pagar sua mensalidade, mas não comparecer, Vou comparecer um dia e não voltar. Edmar, agora é interessante, o que acontece se o cara chegar no meio dessa batalha e ele tirar o escudo, tirar a espada, tirar a capacidade? Olha, é morte na série. Porque aí entra a justiça própria. Sim, aí entra a justiça própria. Aí ele está sem a couraça, ele fica sem o capacete, ele fica sem o escudo, meu amigo, o inimigo. Entra mesmo. Aí que eu queria voltar lá na fé que o irmão Paulo estava falando. Porque as pessoas elas criam a fé que seja assim, a fé própria. E a fé não é eu querer ter fé e eu tenho fé, não. A fé é um dom de Deus. Sim. Eu só tenho essa fé se realmente se Deus abrir os meus olhos. Se eu estudar aqui, se conforme o diário que eu vou estudando, o Espírito Santo vai abrir os olhos. Sim. E aí eu passo a ter a noção de que Deus está perto sempre. Porque como é que eu vou ter? Eu vou dizer que eu tenho fé, se eu não conheço nem de quem eu vou ter fé? Né? É uma coisa sem noção. Eu não conheço nem que eu vou ter fé de quem? O que é a fé? Só certeza porque eu não vejo? Não, eu não vejo. O que é que eu não vejo? Como é que eu vou ter uma explicação dessa fé? É um ponto importante isso aí que você está dizendo, que acontece o seguinte, hoje usa-se muito um refrão, né? Determina. Você pode determinar, olha, determina aí a sua bênção, irmão. Sabe o que é isso? É colocar Deus contra a parede. Agora veja só, aqui a Bíblia diz assim, olha, eu só vou vencer se eu tiver o capacete, se eu tiver a couraça, o cinto, a espada e o sapato. Peraí, aqui está dizendo e o escudo, aqui está dizendo assim, isso aqui pertence ao corpo humano? Não é coisa que você vai receber, você vai adquirir. Então veja só, sozinho, determinar quem sou eu para determinar Deus fazer na minha vida,
Aqui diz que eu só vou ser, eu só vou conseguir a vitória se eu estiver revestido. Agora veja só, o que vai me proteger dos dardos? O escudo. O escudo. O escudo faz parte do corpo? Não. Não, é fora. Então veio de Deus. O que vai proteger minha cabeça? É o capacete. É a cabeça que protege? Não, é a volta. Então aqui me diz o seguinte, que eu não sou nada sem as armaduras que Deus me dá. E essa armadura não é compra. Sem essa instrução aqui não são ninguém. Quando eu entro para isso, mas não é. Você sabe qual é o preço? Decidir entrar para a batalha. Se você decide entrar na batalha, Deus então ele dá as armaduras. Aí você passa essa é a diferença. Exato. E outra coisa que o autor da lição quer chamar a nossa atenção é que a luta que a gente está travando contra o inimigo, contra os anjos do inimigo, é pela paz. Porque o plano do inimigo, né, todo o projeto dele foi tirou a paz do mundo. Só colocou miséria e desgraça, né? Só tudo que a gente vê de errado é por causa do inimigo, né? Então assim, ó, não se engane, porque tem gente que está pensando aí, que está lutando contra o irmão, né? Que está lutando para ter uma casa na praia, que está lutando para ser reconhecido, famoso, que tá... Meu amigo, não se engane não, Deus dá essas armaduras para a gente, a luta é pela paz, que é o maior dom, um dos maiores dons que Deus dá para o ser humano, né? O maior é o amor, mas a paz, porque se você tem paz, meu amigo, você pode estar no meio da guerra. No meio da guerra você está tranquilo, porque você confia naquele que te dá paz. Se você não tem paz, você pode estar no melhor lugar possível. Não adianta, não resolve, né? Paulo, interessante também que o apóstolo Paulo ele fala aqui um ponto importante quando ele fala sobre essa armadura. Ele fala assim, ó, revestido do poder de Deus. Qual que é o poder de Deus? As armaduras. Sim. Você entendeu? Então o poder de Deus é as armaduras. Verdade. Sozinho, meu querido. Agora acontece o que é armadura? Armadura é falar em línguas. Eu não tenho nada contra quem fala em línguas, imagina. Aliás, eu tenho até um certo estima por eles, porque tem mas isso não leva a pessoa a estar firme. Aqui diz que tem que se apelar de Deus. Não foi. Faz sentido. O que é que serve com a armadura, né? Então, quando ele fala sobre o capacete, aceitar a salvação de Cristo Jesus, quando ele fala sobre a fé, é o escudo, quando ele fala sobre a palavra, sobre a espada, quer dizer, isso daí eu vou adquirir de Deus, é o poder de Deus. É interessante, veja só, quando Davi ele foi enfrentar Golias, olha a visão humana e olha a visão espiritual. Quando o pessoal olhou e falou assim, Davi enfrentar Golias, levou para o rei Saul, o rei Saul falou assim, não, mas ele não pode ir assim. Sim, mas veja, qual que é a armadura de Davi? Muito mais dura de furar que a armadura de Davi, ele recebeu quando o profeta colocou o óleo bem na testa dele, assim, ali ele foi... Você sabe o que é interessante? Eu gosto muito dessa passagem, porque Davi falou assim, olha, quem é esse incircunciso que está falando contra o Deus vivo? Quem é esse circunciso? Agora veja só. Outra coisa que ele fala, você vem a mim com espadas e lanças e eu vou... Era o que eu ia dizer agora. Olha a diferença. Davi sem nenhum aparato de guerra. Golias, a Bíblia diz que a espada de Golias pesava 150 quilos. A espada de Golias. Com o eixo de tecelão, a Bíblia diz. Agora você imagina aquela armadura. Provavelmente, aliás, a olho nu, a olho humano, quem ganharia a batalha? Golias. Golias tinha até o escudeiro. Exato, que ajudar. Peraí, você viu por aqui, eu pego ele, você vem dali. Você entendeu como é que é o negócio? Davi olha e fala assim, não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu falar, isso é poder de Deus. É essas armaduras que aqui. Só que um ponto importante, isso aqui é um ponto importante. Você acha que Davi fez assim, olha, vou sair para a batalha, me dá aí os aparatos, deixa eu mexer aqui, vou sair para a batalha. A Bíblia diz que Davi, enquanto ele apacentava as ovelhas do seu pai, lá nos campos, lá, sabe o que ele fazia durante a noite?
entrava em comunhão com Deus. Não, ele compôs o Salmo 23 em uma dessas ali, antes de se tornar rei, apacentando as ovelhas do Você pai. sabe por que Davi foi chamado segundo o coração de Por causa Deus? disso. Por disso. Não é o pecado que tira o ser humano do céu, não é o pecado que desfigura o ser humano do olho de Deus, não é? É a convivência que ele teve, porque Deus conhece. Por que Jesus veio viver nessa terra? Por quê? Por quê? Para mostrar em comunhão com Deus. Mas o ser humano, ele está abaixo, porque Jesus veio na estatura de Adão. Sim. E o homem Abaixo já... Adão. Então ele falou assim, olha, vocês vão ficar em pecado, mas aí entra 1 Pedro 5,8, né? Sim. Entendeu? Então você... E é engraçado que Jesus, quando ele vai falar, ele não fala assim, viva isento de pecado, porque ele sabia que o ser humano ia cair e ia gerar frustração. Então o que ele fala? Ele fala, permanece em mim. Permanece em mim, porque aí você vai começar a dar fruto. Né? E se você permanecer em mim e não dar fruto, o agricultor, que é meu pai, ele vai podar você até você dar fruto. Né? Então qual é o segredo? É permanecer. Mas eu tenho tendências herdadas, cultivadas, eu tenho tanta coisa ruim na minha carne, tantos desejos impróprios, tanta maldição que eu recebi. Permanece em Jesus, permanece, acorda todo dia, vai para a presença de Jesus, ajoelha na presença de Jesus, estuda a palavra de Deus, né? Mas aí eu caí no mesmo dia, então permanece, termina o dia na presença de Deus, começa o dia na presença de Deus, faz igual o apóstolo Paulo está falando, ora em todo o tempo, né? Permanece, usa esses instrumentos, né? O inimigo ele é tão sagaz, conforme você está falando aí, que o que ele fez? Ele colocou religião como sendo uma experiência fora dessas armaduras, né? Então o cara ele vai para a igreja, irmão Galvão, e aí lá ele dando uma cantoria, né? E entra em transe. Esse dia para trás o cara me chamou para a igreja dele, Nação sapateado. o cara me chamou para a igreja dele, e aí ele falou assim, vai lá, porque eu agora estou coordenando lá, eu te dou até o direito de dar uma palavra lá, uma saudação lá. Bom demais. E como é que foi? Você não era cristão, se tornou cristão, você está gostando? Estou demais na conta. Inclusive eu fui no culto, rapaz, foi bênção demais na conta. Eu falei assim, bom, e como é que foi? O que fala? O que pregaram lá? Eu falei, rapaz, eu não sei não, porque eu entrei na unção, não vi mais nada. Mas a Bíblia diz que a religião tem que ser racional e agora. Então saiu fora da razão. Pra que nem os caras falam, já entrou pegando fogo, bicho. Interessante que você fala em permanecer, né? Porque a gente está falando aqui sobre pecados, que não vai ser o pecado que vai tirar o ser humano do céu. Fala-se muito sobre Pedro. Sim. Pedro negou Jesus, mas pode dizer uma coisa para você? Foi o único que permaneceu ao lado de Jesus até o fim, porque os outros dispersaram. Ele tentou, João também estava lá, né? Ele fala que ele também estava ali. Então, João e Pedro estavam lá. Quem foram os maiores? Não é? João e Agora é interessante, sabe o que acontece? Veja só, Pedro foi um dos que teve, parece que, os maiores pecados. Entendeu? Porque a Bíblia diz que Pedro ele era impulsivo, o negócio dele não era fácil. E outra, quando Malco foi prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro decepou-lhe a orelha, mas a irmã White, ela comenta sobre isso. Ele tentou, foi no pescoço. Estava no pescoço, só que a camarada foi mais ágil. Você está me entendendo? Só que veja só, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, um dia Pedro olhou e falou assim, parece que tudo acabou. E Pedro foi para uma pesca. Foi. Segunda pesca. Ali, ele desistiu, né? Ele desistiu largou de tudo. Ele desistiu. Quando ele estava... E sabe qual é a parte, Edmar? Que quando ele desistiu, ele arrastou os discípulos tudo com ele. Quando ele só falou assim, vou pescar. Aí os discípulos acabou o quê? Vou com você. Ou seja, ali ele jogou, olha só o que é nosso exemplo, né? Paulo, é interessante quando a gente fala sobre isso, sabe por quê? Porque quando Pedro estava longe, a irmã ela comenta assim que Pedro estava dentro do barco, e quando Jesus chegou na praia, Pedro reconheceu a Jesus. E ela fala assim que ele lançou na água do jeito que ele estava nu. Sim, ele lançou na água e foi encontrar com Jesus. Quando ele chegou na praia, já tinha uma brasa e os pães. Aí Jesus pediu para ele. Aí ele sentou por ali, eles começaram a conversar. Jesus fez 3 perguntinhas para ele. 3 perguntas. Aquelas 3 perguntas que faltavam para terminar a conversão na vida de Pedro. Pedro se converteu.
Pedro se converteu. A Bíblia fala, a irmã Noé também comenta, a Bíblia fala que até a sombra de Pedro prova as pessoas. Você vê, né? Você vê. Nossa, olha que transformação. Você sabe por quê? Não era que Pedro era melhor, foi porque ele permaneceu. Aqueles, como é que fala? Os enfermos, né? Via para que lado estava dando a sombra, para ficar do lado onde Pedro ia passar, para a sombra de Pedro para passar por ele. Sim, Jesus fez isso. Você sabe? Agora tem gente que Jesus falou assim: vocês vão fazer mais do que isso. Exatamente, as obras serão maiores. Maior, se eu for para o Pai, vocês vão ficar aqui. Aí sai para pouco, aí o sócio de Elias. Quando tocou no cara, no Eliseu. O cara ficou importa muitos anos. Então, assim, Caiu dentro da cor, o cara foi não. então a gente precisa entender que a experiência religiosa ela tem que ver com isso aqui. Exatamente. Fora disso, é de procedência do maligno, né? Isso, Paulo, não adianta você querer lutar, dizer assim, olha aí, eu vou pisar na cabeça. Assim, O cara não é o cara de regra. Não sei essa proteção que a gente está Nem adianta, nem pensar. E olha só, todas essas proteções aí que o apóstolo Paulo está colocando para a gente, elas têm uma finalidade. Exatamente. Nada é ao léu, nada é aleatório. Então lembra aí, você que gosta de ir para a igreja, quando você está cantando lá na igreja lá, qual é a função daquele hino? Te deixar em transe? Causar em você uma sensação agradável? Será que você tem certeza que Jesus está chamando você para isso? Né? Então, assim, num culto, desde a cantoria até o sermão, tudo que se faz ali tem uma finalidade. A finalidade é para fortalecer essa proteção que Deus nos dá. Se eu estou cantando, eu estou tendo qual desses requisitos aí, quando eu estou cantando? Porque se eu estou cantando só para ter uma sensação agradável, porque a música é bonita, eu estou perdendo a chance de ter o escudo da fé ali, ó. Certeza da presença de Deus e eu louvando o Senhor na presença dele, né? Se eu estou ouvindo o sermão ali e o pregador está contando pilheiras ou está falando em línguas, eu estou perdendo a oportunidade de afiar minha espada para ir lá no reino de Satanás e atacar e trazer gente para cá e me defender, né? Olha só a importância. Se eu saio para pregar o Evangelho, mas eu não tenho essa noção de que eu tenho que estar revestido, eu saio descalçado do sapato, né? E aí, meu amigo, né? Ou então eu nem saio, eu nem calço o sapato para sair, e aí eu fico ali com os pés descobertos, achando que o inimigo não vai ferir o meu calcanhar, meu amigo. Não se esqueçam que na mitologia grega, Aquiles foi ferido no calcanhar, né? Então, assim, acabou, né? Não anda mais. Já era. Então, assim, e aí fica um cristão paraplégico, né? Vulnerável mesmo. Paraplégico. É aquele cara que. Não faz mais nada, não corre, não tem agilidade. Além dele não fazer nada, né? Ele vai atrapalhar quem quer fazer. Ele vai dar trabalho para os irmãos que estão ali, porque vai ter que ajudar ele. E assim, eu não estou me referindo à deficiência física, né? Quando é deficiência física, é perfeitamente compreendido. A gente está aqui para ajudar um ao outro mesmo. Mas espiritualmente, o Senhor não está chamando eu e você para ser paraplégico, não, meu amigo. Para ter os pés descalços, não, ferido, não, né? Então, ou a gente se reveste disso aí, e a gente entende que tudo que a gente faz no nosso culto tem que ter essa finalidade para isso, ou o Satanás uma hora vai me atingir. Ou está me atingindo, né? Verdade. A lição também ela fala depois sobre a couraça, né, sobre o cinto, que é a verdade. Olha, a verdade é uma das colunas da fé. A verdade é uma das colunas que a Bíblia fala que a lei de Deus é verdade, Deus é verdade, né? Então, e a palavra de Deus é verdade. Então, o que nós temos que fazer? Se nós estivermos revestidos com algo que não seja a verdade na palavra de Deus, e agora? É engraçado demais que ele fala bem assim, cingindo. Você tem que revestir. Traduzindo, é o seguinte: o que vai juntar em você, no seu corpo, a couraça da justiça, né? E o que vai segurar essa armadura aí, meu amigo, para não deixar cair, é o cinto, é a verdade. Porque se tudo que eu faço estiver baseado na mentira, cai tudo por terra. Então o ditado diz que a mentira tem perna curta. E outra, a mentira só permanece enquanto a verdade não chega. Exato. Então não adianta. Então deixa eu te falar.
se você está percebendo que Deus deu para você poder analítico, Deus deu para você um cérebro, para você exercitar, Deus te deu inteligência. Use essa inteligência para descobrir a verdade, né? Então vai na Bíblia, vai na Palavra de Deus, para de ficar lendo, para de ficar pegando o Evangelho da Palavra de Deus por tabela, vai você mesmo, estuda a palavra, né? Jesus quer que a gente estude a Bíblia e dos poucos cristãos que estudam a Bíblia, eles estudam só o Novo Testamento. Peraí, então você está falando que Jesus é errado? Se você estuda só o Novo Testamento, você está dizendo que Jesus Cristo fez errado, porque a Bíblia que Jesus deu foi o Antigo Testamento. A Bíblia que o apóstolo Paulo deu foi o Antigo Testamento. Esses homens estavam errados. Então eles estudavam o Antigo Testamento e você não quer se dar o luxo de ir lá e estudar o Antigo Testamento porque você acha que aquilo ali... Passado. Pô, peraí, meu amigo, não é assim a coisa. A Bíblia é para ser interpretada como um todo. E outra coisa, Paulo, Jesus ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele usou essas 3 palavras. Sim. Entende? Então, se eu pretendo ser alguém na vida cristã, eu tenho que andar nesse caminho. É Jesus. Exato. Né? E o que é andar em Jesus? O que é fazer o que ele fez? Eu tenho feliz. Se Jesus estudava a Bíblia, eu também tenho que estudar. Se Jesus orava, passava a madrugada em oração, eu também tenho que fazer isso. Se Jesus tirava tempo para jejuar por ele e pelos outros, porque Jesus não jejuava só por ele, para não cair em tentação. Aliás, ele orou por você. Ele orou por nós, por mim, né? Então, assim, por exemplo, quando ele chega lá no Monte da Transfiguração, ele dá uma ordem: espírito mudo e surdo, sai desse menino. E o que o espírito faz? Vai embora na hora. E aí ele fala assim: olha, tem casta que só sai com jejum e oração. Se Jesus não tivesse em jejum e oração, ou jejuar e orar em algum outro momento ali, aquele espírito ia embora. Não tinha, então aquele jejum valia de exemplo para as outras pessoas. Então andar na verdade, irmão Calma, é fazer o que Jesus fazia. Certamente, Paulo. Jesus ele não se deixava, rapidinho, Jesus ele não se deixava enganar pelos líderes religiosos da época dele. Se você está sendo enganado pelos líderes religiosos da sua época, você não está na verdade. Porque Jesus está na verdade, andar na verdade é fazer o que Jesus fazia. Jesus olhava para o erro deles e falava: vocês são hipócritas, estão errados, né? Então, ganhe esse direito de ter o poder da palavra. Olha, tem uma passagem clássica, ela vai bem alusão ao que você está falando aí, lá de Crônicas. Lá fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Veja só, Paulo, não é o seu conhecimento que vai me fortalecer, não é o seu conhecimento, não. Só que hoje, sabe o que acontece? Muitas pessoas estão indo pelo conhecimento do líder. Sim. Meu líder é forte, ele tem um grande conhecimento. Aí chama-se fé terceirizada. A Bíblia vai ser: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando ele fala povo, ele está falando individual, falando de você e de mim. Então, eu vou perecer se não tiver o conhecimento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com líderes que têm uma capacidade muito grande de influenciar. Sim. E às vezes ele Ele usa o seu conhecimento para poder influenciar as pessoas e acaba fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Sabe o que acontece, irmão? O pessoal hoje confunde talento com algo, um poder divino especial. Não é assim. Talvez o seu líder religioso seja alguém extremamente talentoso, habilidoso com as palavras, inteligente. Inteligente, mas deixa eu falar, talento, inteligência é sinal da presença de Deus na vida da pessoa. Se for assim, o Michael Jackson é um cara extremamente cheio de Deus aí. Talentosíssimo, fazer o que tem que fazer com o corpo ali, né? Se for assim, eu pego os jogadores de futebol, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, eu falo que esses caras cheios de Deus na vida dele, e não é por isso. O talento não é sinal da presença de Deus. Talvez o seu líder religioso seja um sujeito extremamente habilidoso, competente. Isso não é sinal do poder de Deus. É interessante quando você fala sobre isso, que aí vem o poder da persuasão. A Bíblia fala assim: olha, Jesus ele não tinha formosura, ele não tinha atração, nada que soberba. Jesus não tinha poder de persuasão, assim, como é que eu vou dizer isso? Aparência. Mas só que ele tinha um poder de persuasão tão grande espiritual que você não imagina. A Bíblia fala sobre Nicodemos.
Jesus nunca falou com Nicodemos. Nicodemos se converteu. Uma conversa. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, ele já estava convertido, meu amigo. Ele já Ele queria. já estava convertido. Só que quando ele chegou para Jesus, ele falou assim: olha, só falta uma coisa para você. Não sei de novo, só isso, mas nada. Agora hoje tem líderes que com uma palavra faz a igreja chorar. Faz a igreja doar tudo que tem. Porque tem faz pessoas, a igreja. é porque tem pessoas, Edmar, que em vez de fazer Deus o seu Senhor, ele faz o seu líder o seu Senhor. Entende? Um dia desse, eu conversando com o irmão Paulo, ele chamou uma pessoa para visitar nós aqui na igreja. A pessoa virou para ele e falou: não, meu pastor, não deixa. Se eu for, eu vou ser expulsa. Sim. Olha essa coisa. Sim. Chamei para estudar a Bíblia também. Meu pastor não me deixa. Não. Entendeu? Olha só, meu pastor não deixa estudar a Bíblia. Não deixa para Mas ele pode para não conhecer. Essa aí o gente estava estudando comigo. Quando eu cheguei lá, disse: não, irmão, não vou poder fazer. Qual é o motivo? O meu pastor disse para mim não estudar com vocês. Aí eu olhei para ele: meu amigo, se o seu pastor tivesse correto, ele conhecia a verdade, ele ia apoiar você para estudar a Bíblia e conhecer, não é? Aí saiu e embora, mas não vou contar você. E nem precisaria você ir estudar com ele, porque o próprio pastor dele, ele já estava estudando com ele. Então não precisaria você estar oferecendo estudo para ele, porque ele já era instruído, o pastor fazia isso. Exato. Agora, quando você olha pelo lado do mal, o inimigo tem um poder de persuasão muito grande. Ele tem, porque ele conseguiu enganar quem? Ele não Ah, conseguiu enganar ele conseguiu enganar Agora, os você sabe o que é interessante? Quando Jesus estava sendo apresentado por Pilatos, né? E Pilatos estava apresentando Jesus para a multidão, falou assim: e aí, o que vocês querem que eu faça com ele? Aí uma ela comenta, fala assim, que alguns começaram a dizer assim: olha, crucifica. Aí o outro fala assim: olha, crucifica. Aí o outro, crucifica. Ela fala assim que as hostes satânicas estavam gritando: crucifica. Daí a pouco aquela multidão toda. Então olha o poder de persuasão que o inimigo tem para levar para o mal. Ele faz uma música muito bonita no mundo, carrega milhões de pessoas, muito líderes, persuasão satânica. E não tem nada a ver com o evangelho da paz. Essas coisas não tem nada a ver com luta pela paz. O cara está lutando pelo luxo, ele está lutando. E ele disfarça todas essas coisas. Fica atento, ele disfarça. E presta atenção. A gente não está chamando você para deixar de seguir um líder aí, para passar a seguir um líder nosso. Não. A Bíblia, meu amigo, abre a Bíblia na sua casa, abre a Bíblia. Segue o seu líder, mas fica bom, Paulo. Até a gente chama para seguir o nosso líder, porque o nosso líder é Jesus, né? Nosso líder é Jesus, na verdade. Exatamente. Isso aqui é o que o Lula faz, é o que o João Getúlio faz, é o que o Dimar faz, é o que eu faço, é abrir a Bíblia em casa. É por isso que a gente está aqui falando para você. Seja independente, meu amigo, busca o Senhor, usa as faculdades, as capacidades que Deus te deu. Deus te deu inteligência, poder de discernimento. Quando você deixa de usar isso, entrega isso para um outro ser, você está desonrando a Deus. Né? Desonrando a Deus, para de desonrar a Deus e passa a lutar a batalha do Senhor. Revista-se todas essas coisas, Edmar. Está na palavra, está no estudo da palavra, porque é ali que você vai entender o que é salvação. Capacete, salvação por Jesus, é ali que você vai entender o que é justificação, couraça, ali que você vai entender o que é espada, a palavra, ali que você vai entender o que é pregação do evangelho, sapato, e ali que você vai entender o que é o escudo da fé. Sem essas coisas, então, é oração e leitura da Bíblia. Faz isso você na sua casa, não deixa nenhum dia, começa todos os dias. Vira um hábito, passa a virar um hábito na sua vida. Os primeiros dias vai ser doído mesmo, vai ser ruim, porque você está trocando de hábito. Mas persiste, persevera. A gente fez isso, funcionou com a gente. Não deixamos de ser pecadores miseráveis por causa disso não. Mas agora a gente abriu os nossos olhos, ninguém engana a gente, né? Eu costumo nos meus estudos bíblicos fazer a seguinte comparação. Se aparecer alguém ali fora com um bombom, todo bonitão, enrolado, assim, né? Dentro de um carro, abrir o vidro e falar bem assim: ô, vem cá você, vem cá, pega esse bombom aqui, entra aqui para pegar. Você não tem coragem de entrar. Você que está em casa não tem coragem de entrar. Um adulto não tem coragem de entrar. E se fosse uma criancinha de 3 anos de idade? Não. Ela entraria. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre a criança e você?
Você conhece a verdade, você sabe que ninguém dá bombom de graça. A criança que sabe a verdade ainda não é para qualquer um. Deixe de ser criança espiritual, meu irmão, se fortalece e paga o preço do crescimento. O Senhor Jesus está te chamando para você revestir-se dessa armadura. Que o Senhor Deus possa te abençoar. Amém, amém. Vamos orar para nós terminar então? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos te agradecer por mais esse estudo da Escola Sabatina. Neste momento acabamos de aprender um pouquinho mais da tua palavra. O quanto é importante o capacete da justiça, a espada do Espírito, os sapatos, o cinto, a couraça, todos os elementos da tua armadura. Elas são importantíssimas para a vida do cristão. Neste momento, eu e todos os professores que aqui estão, queremos colocar essa pessoa que nos ouve, que nos assiste, nas tuas mãos e pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo haja no coração delas e os guie na tua palavra, assim como Ele mesmo nos guia na tua palavra todo santo dia. Abra nossa mente a compreensão e sempre o nosso coração a aceitação da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.